Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Introdução à Teoria Eletromagnética. E com a aula de hoje nós vamos concluir uma síntese sobre geradores, tá certo? Já foi explicada toda aquela primeira parte, o que é o gerador, qual a função do gerador, e hoje nós veremos, tá? Vou chamar aqui devido às divisões que eu fiz, né? 9.7, mas no material disponível no AVA, tá? Vai estar justamente a numeração correta. Onde, inicialmente, nós vamos falar, tá? Sobre o curto-circuito, tá bom? Curto-circuito em um gerador. Curto-circuito em um gerador. Tudo bem? Bom, nós afirmamos que um gerador ele está em curto-circuito quando os terminais, né, estão ligados por um condutor de resistência elétrica muito baixa, né, resistência elétrica desprezível, tá certo? Isso aqui. R é zero. A intensidade da corrente nessa situação que eu estou explicando aí, né, é denominada de corrente de curto-circuito e nós vamos representar por essa sigla I índice C. Tudo bem? Então vou fazer aqui uma ilustração. Nós estamos em 9.7, né? Onde eu vou ter um gerador. Vamos lá aqui, né? Um gerador. Tudo bem? Aqui é o terminal A. Aqui é o terminal B. A força eletromotriz E. A resistência interna R. O polo negativo, o polo positivo do meu gerador. E daqui para cá a diferença de potencial, tensão ou voltagem. Tudo isso bem? Aqui é a minha corrente que eu acabei de explicar, né? Minha corrente de curto-circuito. Meu ICC. Tá certo? E esse meu gerador, esse meu desenho que eu fiz aqui, né? Preto, né? Vou colocar aqui. Ele está conectado, tá? No meu desenho, né? A um fio de resistência desprezível, tá? Ficou meio aqui em cima, mas na aula foi explicado com mais detalhes, tá? Aqui, essa parte é o fio de resistência desprezível, tá certo? E minha corrente de curto-circuito, ela percorre justamente isso daqui, né? Ó, meu I índice C, se ela percorre o meu circuito, tudo bem? Nós sabemos que os terminais A e B em curto-circuito estão no mesmo potencial elétrico, ou seja, você pode dizer que o potencial de A é o próprio potencial de B. Tudo bem? Logo, se você fizer a tensão U, que é VA menos VB, você terá que isso daí é zero, tá certo? Se aplicarmos a equação do gerador, que nós vimos em aulas anteriores, a tensão U é epsilon menos IR. Tudo bem? Sabendo-se que U é o próprio zero, a minha corrente I é a corrente de curto-circuito. Logo, eu vou ter zero, que é igual ao meu epsilon, né? Menos
o meu IC índice C R, eu vou obter então que a minha corrente de curto-circuito é igual a minha força eletromotriz dividido pela minha resistência interna. Para essa situação vou chamar de equação 1, tá? Para esse vídeo, nós sabemos que várias já foram apresentadas, tá? Tudo bem? Quer dizer então que para esse meu desenho aqui, pessoal, tá? Para esse meu desenho aqui, eu tenho um gerador que ele é chamado de gerador curto-circuitado, tá? Algumas observações que são interessantes de nós registrarmos, tá? Algumas observações. Primeira, tá? Quando o gerador estiver circuitado, né, a intensidade da corrente, ou seja, esse I índice C e C, né, que circula por ele é a máxima possível, tá? Máxima possível. Eu vou repetir, tá? Quando o gerador estiver curto-circuitado, primeiro, a intensidade da corrente que circula por ele é máxima possível. Segunda observação. A resistência interna R, lá do slide anterior, tá? Ela dissipa toda a potência elétrica, que também já foi devidamente explicado, tá? Nada lançando ao circuito externo. Então, isto pode acarretar dano ao meu gerador, né? Então, a gente pode fazer a seguinte interpretação, né? Que se esse meu P 0, tá? Então, eu terei que PT é o meu P mais a potência dissipada. Isso aqui é zero. A minha potência, né, já explicada em capítulos anteriores, é totalmente dissipada. Tudo bem aí? Certo? Agora vamos para outra parte, chamada aí de 9.8. 9.8, tá? A curva característica do gerador. A curva característica do gerador. Tudo bem? O que nós temos que saber, né? Bom, inicialmente, se nós temos a equação do gerador, né? Na equação do gerador, o que são constantes, né? A sua força eletromotriz, epsilon, e a sua resistência interna, R, concordo? Lembra aí das nossas aulas antigas, né? O que são constantes? A minha força eletromotriz e a resistência interna, R. Tá certo? Já a tensão 1 em seus terminais, né? Lembra que DDP, tensão e voltagem, tudo já foi explicado lá no capítulo 4, tá? A DDP em seus terminais, ela varia em função de um outro parâmetro, que é a corrente elétrica, né? Tá? Ela varia em função da corrente elétrica, que o atravessa de acordo com qual é a equação do gerador. U é igual a epsilon menos IR. Confere. Tá? Que é uma função do primeiro grau, né? Se nós termos o nosso I aqui como a minha variável, né? Logo, a curva característica do gerador, ela vai ser retilínea. Então, vou fazer aqui sem escala, né? Na aula ela já foi devidamente explicada. E esse momento é só uma síntese.
Tudo bem? Nós temos que daqui para cá é a minha tensão U, a minha corrente I e justamente, tá, a minha curva característica. Tá certo? Vou identificar os elementos, tá? Aqui a minha força eletromotriz. Tudo bem? Força eletromotriz. Daqui para cá a minha tensão U e daqui para cá a minha corrente I, tá? Que é 0, né? E esse ponto aqui eu tenho a minha corrente de curto-circuito. Temos um ângulo aqui teto, alfa, tanto faz. E aqui é a equação que descreve a minha curva, U igual a epsilon menos IR. Tudo bem? O que nós temos que saber? Que primeiro, minha corrente 0, a minha tensão é a própria força eletromotriz. Logo, para esse caso, eu tenho um circuito aberto. Mas pode ser também, né, que baseado nisso aqui, se I igual a 0 e I igual a epsilon, e se nós tivermos U igual a 0, tá, a minha corrente é a própria corrente de curto-circuito, que é epsilon sobre R. Tá? Vou chamar de equação 2. Tá? Tudo bem até aí? Se nós analisarmos mais um pouquinho esse gráfico, né? Olha um pouco mais esse gráfico aí, esse gráfico aqui, nós vamos chegar à conclusão que o coeficiente angular da reta, né, menos R, em valor absoluto, nós temos isso aqui, né? Que é a tangente desse alfa, tá? É numericamente igual à minha resistência interna R. Vou chamar aí de minha equação 3, né? Tudo bem? Vale frisar, pessoal, que para um gerador ideal, tá? Para um gerador que seja ideal, para um gerador ideal, tá? Nós temos que a resistência interna deva ser nula. Confere? Nula, né? Logo, nós temos que o U é o próprio epsilon, que é uma constante. A gente já viu, né, lá na nossa revisão, esses tipos de funções, o que é uma função constante. Logo, o meu gráfico para essa situação vai ficar desse jeito, tá? Daqui para cá, a minha tensão U. Daqui para cá, a minha corrente I, tá certo? E o meu gráfico. Tudo bem? Onde eu vou ter que a minha tensão U é o próprio E. Tudo bem? Correto? Bom, para a gente concluir essa parte daí, faltaria só explicar a potência elétrica lançada pelo gerador, que a gente já explicou, confere, e explicar também, né,
aquela parte de associação de geradores. Se ficar muito extenso, eu divido esse vídeo em mais uma parte, tá bom? Então vamos lá para 9.9, seria isso? 9.9. 9.8, né? Vamos ver aí a associação de geradores. Tá? A associação de geradores. O primeiro tipo de associação que eu vou explicar, tá? Vai ser a associação em série de geradores. Tudo bem? Então, dois ou mais geradores, pessoal, eles podem ser, pode dizer assim, convenientemente associados, como foram os resistores e os capacitores que nós estudamos lá no capítulo 5, né? E lá no capítulo 7, tudo bem? Uma associação de geradores, ela pode ser em série, paralela ou aquela mista, né? Simétrica, tá? Então, o gerador equivalente vai ser aquele que vai substituir os geradores da associação, tá? Então, no tipo de associação em série, eu vou fazer um tipo de exemplo aqui, tá? Primeiro, segundo, enésimo, né? Tá? Tá aqui o primeiro gerador, segundo gerador, tá? As minhas pilhas, né? Tudo bem? Aqui nós temos o meu polo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Tá certo? Aquela molinha que fica aqui, né? Tá. Tudo bem? A associação de três pilhas aí em série, né? Nesse tipo de associação, pessoal, todos os meus geradores devem ser percorridos pela mesma corrente, tá? Então, para que isso possa acontecer, o polo positivo de um gerador deve ser ligado ao polo negativo de outro gerador, conforme esse desenho que eu fiz, tá? Então, eu vou fazer um desenho onde eu tenho N geradores, tá? Aqui embaixo. Me acompanhe, tá? Terminal A, aí o primeiro gerador, segundo gerador, enésimo gerador. Tudo bem? Gerador 1, resistência interna 1. Gerador 2, resistência interna 2. Gerador enésimo, resistência interna enésima. Certo? Daqui para cá nós temos a DDP da associação. E aonde nós temos esses terminais, né, nós temos aqui as devidas voltagens para cada um deles. Tudo bem? Tá certo? Lembrando que tudo isso daí já foi devidamente explicado em sala, tá? Quando a gente tem a minha associação em série, né, lembra que eles devem ser percorridos pela mesma corrente elétrica, tá? A mesma corrente elétrica. Então, o meu gerador equivalente, eu vou ter isso daqui, né? Tá? O meu gerador equivalente com a minha respectiva resistência interna equivalente e uma diferença de potencial U. Tudo bem? Esse é o gerador equivalente. Fórmulas para a associação
dos geradores em série, conforme foi aí explicado, né? A gente verifica que a tensão total, né, pessoal? A minha tensão total, para esse caso, ela é a soma das tensões parciais de cada gerador associado. Então, a minha tensão total vai ser igual à tensão do primeiro gerador, mais a tensão do segundo gerador, mais a tensão do enésimo gerador. Tudo bem? Vou chamar isso aqui de equação 9A, tá? Capítulo 9A. Tudo bem? Se a gente escrever a equação de cada gerador da associação e se a gente somar membro a membro, né? O que nós vamos ter vai ser o seguinte, me acompanha aí, né? O gerador 1, ε1 menos IR1. Gerador 2, ε2 menos IR2. O gerador enésimo, ε enésimo menos IR enésimo. Tá certo? Ao fazer essas somatórias e cancelando o que for igual, né, a gente vai obter isso daqui. Tá? Anotem aí, né? A força eletromotriz equivalente para uma associação em série vai ser a soma das forças eletromotrizes individuais. Tudo bem? A resistência interna equivalente para associação de geradores em série, né, também será a somatória das resistências individuais. Tá certo aí, pessoal? Então, pessoal, a associação em série, qual é a vantagem? Ela aumenta a força eletromotriz, tá certo? Qual é a desvantagem? Ela aumenta a resistência interna, tá? Desvantagem. No caso de particular que você tenha N geradores iguais, tá? N geradores iguais, tudo bem? A de força eletromotriz epsilon, né? A força de todos eles é uma constante, são todas iguais. A resistência interna também, você pode dizer que a força eletromotriz equivalente é N qualquer um desses épsilons, tá? E a resistência interna equivalente vai ser N qualquer um desses R's. Tá certo? Pessoal, então é isso. Para o vídeo não ficar muito comprido, tá? A gente conclui na próxima aula, tudo bem? Onde nós vamos ver a associação em paralelo e nós também, ainda de geradores, vamos ver aí a minha associação mista ou simétrica, tá certo? Então, pessoal, por hoje era só. Bons estudos e até a próxima aula.